Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é Davi Jorge e estou lendo de Tom Cardoso Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. Lembrando que vocês encontram esses livros na seção de comentários com desconto na Amazon, tá? Capítulo 11. Rumo à Itália. Os clubes europeus, principalmente os italianos, que já haviam levado Zico para Udinese, Falcão e Toninho Cerezo para Roma, iniciaram o ano de 1984 dispostos a contratar a última grande estrela do meio de campo da seleção brasileira, que ainda teimava em ficar no Brasil, Sócrates. A Roma, que tentara comprar o passe do ídolo corintiano em junho de 1983, estava fora do páreo. O presidente do clube, Dino Viola, reagira indignado ao saber que o brasileiro recusara uma oferta milionária para lutar por mudanças políticas em seu país. Ele não quer dinheiro, ele quer o céu. O segundo clube italiano a oficializar uma proposta foi a Juventus de Turim. Sócrates não quis saber de conversa e ainda mandou um recado pela imprensa. Não jogaria num clube que se concentrava de terça a domingo e obrigava os jogadores a cortar o cabelo e jogar de meias erguidas. Nas condições da Juventus, eu não vou para lá. Eles têm que me respeitar como eu sou e acabou. Senão, eu te pergunto de que adiantaria eu ir para a Itália e não ficar bem? Matéria da Placar de 24 de fevereiro de 1984. Manter Sócrates no Brasil estava cada vez mais difícil. O Corinthians pagava apenas uma pequena parte do seu salário, 2,5 milhões dos 13 milhões de cruzeiros que o jogador recebia por mês. O restante era proveniente de contratos publicitários. E Sócrates, além de não ser o mais aplicado dos garotos propaganda, era um martírio convencê-lo a gravar uma simples chamada das duchas Corona, se recusava a fazer comerciais de bebida, cigarro e remédios. O Corinthians mobilizara-se sem sucesso para mantê-lo. Washington Oliveto criara a campanha SOS Sócrates, mas empresas como Pão de Açúcar, Volkswagen e Bradesco não se mostravam dispostas a associar a marca a um jogador polêmico e imprevisível, capaz de fazer publicamente exigências no mínimo curiosas para jogar na Europa. Não me preocupo apenas em aumentar meu saldo bancário, mas faço questão de que o contrato seja por 2 anos e que me seja assegurado o direito de desfrutar de algumas liberdades pessoais. Fumar 20 cigarros por dia, se quiser, beber cerveja nas refeições livremente e dizer o que penso. Matéria do Jornal do Brasil de 22 de fevereiro de 1984. Até o governador de São Paulo, Franco Montoro, prometeu se empenhar para conseguir um gordo patrocínio estatal para manter Sócrates no país, ao sugerir que a CESP, Centrais Elétricas do Estado de São Paulo, explorassem a imagem de um ídolo do esporte nacional, identificado com o processo de redemocratização na campanha Use a Energia do Brasil. Mas Sócrates tratou ele próprio de sepultar a ideia, ao conceder entrevistas criticando a morosidade do governo paulista e tecendo elogios entusiasmados a Lula, o líder do Partido dos Trabalhadores, o PT. Se dependesse de seu pai, Sócrates já estaria jogando na Itália desde o ano anterior, quando recebera a oferta da Roma. A imprensa, sabendo da influência sobre Sócrates, quis saber o que seu Raimundo achava do idealismo do filho e da resistência em aceitar as milionárias propostas para jogar na Itália. Ser patriota assim não dá. Eu lhe diria que todo jovem, dos 20 anos aos 30 anos, é de esquerda, tem grandes ideias e não dá importância ao dinheiro. Matéria da Placar de 23 de março de 1984. Mas era impossível exigir de Sócrates um mínimo de pragmatismo. Enquanto o país vivia o turbilhão da campanha pelas diretas já, a luta pelo direito de votar para presidente que ganhara os campos de futebol, o Corinthians entrara de cabeça no movimento, e as ruas com manifestações populares por todo o país, mesmo sem a adesão da TV Globo. No dia 16 de abril de 1984, seu Raimundo vira ao vivo, de Ribeirão Preto, Sócrates ao lado de Casagrande Vladimir,
e do locutor Osmar Santos prometer diante de 1,5 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, que não sairia do país caso a emenda Dante de Oliveira passasse no Congresso. A emenda Dante de Oliveira, apresentada pelo então deputado federal do PMDB, de mesmo nome, propunha eleições diretas para presidente da República em 1985, algo que só veio acontecer em 1989. Ex-piloto da Força Aérea Italiana, Marcello Placidi, mais conhecido como comandante, transitava pelas altas esferas do governo italiano desde que se tornara o piloto de confiança de gente poderosa, como Sandro Pertini, ex-presidente da Itália, e Gianni Agnelli, presidente da Fiat. Placidi chegara ao Brasil em 1980 como executivo da Alitalia, principal companhia aérea de seu país, e após passagens por Brasília e Rio de Janeiro, se apaixonara por uma paulista e decidira fixar residência no bairro dos Jardins, em São Paulo. Durante um jantar em casa, intermediado por Valdemar Pires, o italiano era cliente da corretora de valores do presidente corintiano, Placidi conheceu Sócrates. Passaram a madrugada bebendo cerveja e vinho, conversando sobre política e futebol. O comandante recordou os tempos em que era centroavante amador do Sarteano, da sua cidade, um pequeno município da província de Siena, ao norte da Itália, e de como se tornara o chefe da fanática torcida da Juventus de Turim. Sócrates gostou imediatamente do jeito despachado e simples do comandante e de saber que ele mantinha relações próximas com quase todos os presidentes dos principais clubes italianos. Ali mesmo, foi acertado que Placide teria exclusividade para intermediar a venda do brasileiro para a Itália. Placide não perdeu tempo. No dia seguinte já havia ligado para dirigentes de 3 clubes italianos: Sandro Mazzola, da Inter de Milão, Giovanni Maschetti, do Verona, e Gianni Rivera, do Milan. O comandante havia sido claro. Quem oferecesse a melhor proposta, que no caso de Sócrates incluía as exigências pouco comuns, como a permissão para fazer um curso de especialização em medicina no mínimo 3 vezes por semana, teria preferência. A Inter de Milão saiu na frente. No dia 3 de março, antes mesmo de Sócrates discursar para milhares de pessoas no comício pelas diretas, o jatinho de Mazzola desembarcou no aeroporto Viracopos, em Campinas. De lá, os dirigentes milaneses partiram direto para a casa de seu Raimundo, em Ribeirão Preto, onde Sócrates e diretores do Corinthians já o esperavam para acertar os últimos detalhes da negociação. Os italianos colocaram a proposta na mesa: 2,5 milhões de dólares para o Corinthians e 700 mil dólares por ano, livres de impostos, para Sócrates. Seu Raimundo já preparava o brinde quando o telefone tocou. Era um dirigente da Inter, confirmando a contratação de Karl-Heinz Rummenigge, o aço do Bayern de Munique e da seleção alemã. Mazzola agradeceu a dona Guiomar pelo cafezinho e pelos biscoitos e se despediu, sem assinar o contrato. Semanas depois, a família de Sócrates soube do real motivo do recuo em cima da hora do clube milanês. Um parlamentar do Partido Comunista Italiano queria saber de onde os dirigentes da Inter haviam conseguido tanto dinheiro para contratar Rummenigge por 5 milhões de dólares. Se já era difícil explicar a contratação de um astro do futebol mundial, imagine de 2. Enquanto Placide retomava os telefonemas para a Itália, Sócrates era a única esperança do Corinthians para melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro. O time de Jorge Vieira, longe de repetir o bom futebol que o levara ao bicampeonato paulista, passara por dificuldades a terceira fase da competição, caindo no grupo do Grêmio, Atlético Paranaense e Goiás. Apenas os 2 primeiros se classificavam para as quartas de final. Zenon, Birubiru e Edson estavam fora do jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, e Sócrates ainda tentava recuperar a forma depois de sofrer contusões musculares durante a temporada. Na segunda-feira, 2 dias antes da partida, contra o Atlético, Sócrates conseguiu a autorização de Adilson Monteiro Alves para participar de uma festa beneficente em Ribeirão Preto. Jorge Vieira protestou. Era uma irresponsabilidade ir a uma festa em meio a contusões.
mas foi convencido pelo dirigente de que o evento não representava qualquer risco ao jogador. Ele disputaria apenas alguns minutos no duelo entre os Vieira, sua família, e os Garcia, família do ex-jogador e técnico de basquete Hélio Rubens. O primeiro duelo seria no basquete e o segundo no futebol de salão. Sócrates só se animou para entrar em quadra no fim do primeiro duelo. A média de altura dos Vieira era respeitável, 1,90 m, mas os Garcia respiravam basquetebol. Sóstenes, Sófocles, Raimundo, Raimar e Raí tomavam um baile e seguiram perdendo com a entrada do irmão famoso, que se limitou a ficar parado no garrafão, debaixo da cesta, com um copo de cerveja à mão. No futebol, a situação se inverteu. Mesmo com Sócrates no banco, os Garcia não foram páreo para os filhos do seu Raimundo. Os 3.000 torcedores que lotavam o principal ginásio da cidade exigiram a entrada do ídolo corintiano, que atendeu ao pedido quando o jogo estava perto do fim. Logo no primeiro chute, Sócrates sentiu uma forte dor na coxa direita. O diagnóstico foi feito ali mesmo: estiramento. O craque estava fora do jogo contra o Atlético, que definiria a classificação para a fase seguinte, e caso o time passasse, do primeiro confronto das quartas de final. Assim que soube da contusão de Sócrates, a diretoria do Corinthians convocou uma reunião de emergência. Valdemar Pires, Adilson Monteiro Alves e o técnico Jorge Vieira combinaram uma estratégia para abafar o caso. Sócrates se apresentaria na manhã de terça-feira e simularia a contusão durante o treino. A cúpula sabia. A cúpula sabia que a oposição usaria o episódio para atacar ainda mais as mordomias da democracia corintiana. Sócrates, porém, não cumpriu o combinado e assim que chegou a São Paulo contou a verdade aos repórteres. Conselheiros da oposição chegaram a pedir, mais uma vez, o impeachment de Valdemar Pires, e a Gaviões da Fiel, a maior torcida uniformizada do clube, organizou um protesto no Parque São Jorge, exigindo uma punição severa a Sócrates, que nem sequer foi multado. Na noite do dia 25 de abril de 1984, enquanto o Corinthians entrava em campo, sem Sócrates, para enfrentar o Atlético Paranaense, no Morumbi, em São Paulo, o país se mobilizara para o grande acontecimento do ano, a votação da emenda Dante de Oliveira. A boa notícia no campo, o Corinthians venceu o jogo com 2 gols de Casagrande e se classificou para pegar o Flamengo nas quartas de final, não se estendeu para a política. A emenda das diretas era derrotada por falta de quórum. 112 deputados não compareceram à votação na Câmara Federal. Sócrates chorou de raiva e desabafou à imprensa. Essa decisão serviu como lição pelo congressinho que nós escolhemos, que é o mesmo praticamente de hoje, né? A luta continua. Na próxima a gente muda esse congresso de surdos, cegos e mudos. Parece que não mudou muita coisa. A mobilização vai continuar. Mobilizado estava o ex-piloto Marcelo Placidi, a um passo de fechar a venda de Sócrates para a Itália. Placidi tinha em mãos 2 propostas, uma da Fiorentina e a outra do Napoli. Ambas haviam agradado a Sócrates. Ele soubera que o técnico do time de Florença, Giancarlo De Sisti, ex-meio-campista da seleção italiana na Copa de 70, não era um ferrenho defensor da concentração. Por outro lado, pesava a favor dos napolitanos o clima festivo e calorento do sul da Itália, mais próximos aos costumes brasileiros e de Sócrates. Placidi ouviu a proposta dos 2 clubes e pediu aos diretores que viessem ao Brasil para acertar as bases do contrato com o jogador e a diretoria do Corinthians. As conversas começaram na tarde do dia 15 de maio de 1984 no 7º andar de um edifício da Avenida Paulista e se arrastaram até a madrugada. Placidi conta. O clima estava muito tenso. O Tito Corsi, diretor de futebol da Fiorentina, não sabia que o Giuliano, diretor do Napoli, estava no Brasil para também tentar levar o Sócrates e vice-versa. Minha estratégia era conversar primeiro com o Corsi e, caso a negociação emperrasse, tentar acertar com o Napoli. Já foi uma confusão para acomodar um em cada sala. O Giuliano ameaçou ir embora quando soube que Corsi também estava ali, mas eu disse que iria apenas ouvir as 2 propostas
e deixar que Sócrates e o Corinthians decidissem. A reunião com a Fiorentina começou. O Corsi disse que o clube oferecia 2,2 milhões de dólares ao Corinthians, que retrucou pedindo 4,6 milhões. Ficou aquele vai e vem durante um bom tempo, até que o Sócrates deu um murro na mesa e gritou: Me respeitem, eu não sou mercadoria. No fim, acabou dando tudo certo. A proposta da Fiorentina era tão boa que o Sócrates e o pai nem quiseram mais conversar com o diretor do Napoli. O Giuliano ficou muito puto, tanto que 2 semanas depois me ligou, de Buenos Aires aos berros. Acabamos de comprar o Maradona, não precisamos do Sócrates, seu filho da puta. Matéria do Estado de São Paulo, 27 de abril de 1984. A proposta da Fiorentina era mesmo irrecusável. O Corinthians receberia 2,7 milhões de dólares pagos em 3 vezes. Os 15% do preço do passe a que Sócrates tinha direito, cerca de 480 mil dólares, também ficou por conta do clube de Florença. O jogador brasileiro receberia, por 2 anos de contrato, cerca de 800 mil dólares por temporada, livres de impostos, mais 100 mil dólares por título conquistado. E Sócrates ainda teria direito a 18 passagens de ida e volta ao Brasil de primeira classe, casa, 2 automóveis, escola para os filhos e um curso de especialização no Instituto Ortopédico Toscano, dirigido por Bruno Calandriello, o mais prestigiado ortopedista da Europa. A rotina também seria mais tranquila. Jogos uma vez por semana, treinos em meio período e tempo de sobra para curtir a beleza e os encantos de Florença, a capital da Toscana. A venda de Sócrates repercutiu imediatamente no Brasil e na Itália. Por aqui, a revista Veja lembrou que Eliezer Batista, presidente da Companhia Vale do Rio Doce, a maior empresa de mineração do mundo, precisaria trabalhar durante 85 anos para igualar-se à fortuna que Sócrates ganharia em apenas 2 anos de contrato. Na Itália, quem resmungou foi o capitão da Fiorentina, o argentino Daniel Passarella, que, além de exigir equiparação salarial à nova estrela do time, criticava a diretoria pelo afastamento do compatriota Daniel Bertoni, atacante dispensado para abrir ao jogador brasileiro uma das vagas reservadas a estrangeiros. O voluntarioso Bertoni era querido pela ala mais radical da torcida, os ultra, famosos pelos cantos fascistas e ultranacionalistas. Apenas Giancarlo Antonioni, craque e ídolo do time, parecia tranquilo com a chegada de Sócrates. Ele é um jogador universal, joga em qualquer time do mundo, será bem-vindo. Com Antonioni, Passarella, Sócrates e Claudio Gentili, ídolo da Juventus de Turim, campeão do mundo na Copa de 82, contratado logo após o brasileiro, a Fiorentina tentava recuperar a melhor fase de sua história, vivida entre os anos 1956 e 1961, quando venceram um título italiano, ficara 4 vezes em segundo lugar e conquistaram uma Copa da Itália e uma Recopa. A Fiorentina passara por uma grande reformulação, desde que o conde Flávio Pontello, empresário da construção civil e ex-senador pela Democrazia Cristiana, DC, Partido Conservador Italiano, tornara-se sócio proprietário do clube em 1980, mudando o hino da equipe e nomeando o filho, Ranieri Pontello, para a presidência. Só um adendo aqui. Em 1984 eram permitidos apenas 2 estrangeiros por time no campeonato italiano. Em 2014, após várias mudanças, o torneio passou a aceitar até 3 extracomunitários, sem passaporte da União Europeia, por equipe. Os planos dos Pontello para a temporada 1984-1985 eram ousados: vencer o campeonato italiano e a Copa da UEFA. Já vendido oficialmente à Fiorentina, Sócrates recuperou-se fisicamente para disputar a segunda partida das quartas de final, contra o Flamengo, pelo Brasileiro.
O Corinthians perdeu o jogo de ida no Maracanã por 2-0 e precisava vencer por 2 gols de diferença para chegar às semifinais. A relação entre Sócrates e Jorge Vieira, que já não era boa, piorara depois do episódio do jogo beneficente em Ribeirão Preto. Vieira estava convencido de que a democracia corintiana era falsa. Apenas poucos mandavam: Adilson Monteiro Alves, Sócrates e Vladimir. Enquanto Sócrates achava que o treinador mudara muito desde os tempos do Botafogo. Entre amigos se referia ao técnico como o grande ditador. O Corinthians abriu 3-0 contra o Flamengo no Morumbi, resultado que classificava o time para a semifinal. Aos 15 minutos do segundo tempo, o ponta Eduardo sentiu uma contusão na coxa e pediu para sair. Sócrates se dirigiu à beira do gramado e sugeriu que Vieira colocasse o zagueiro Wagner Basílio e não Ataliba, que já se preparava para entrar, no lugar de Eduardo. O técnico deu de ombros, colocou Ataliba, que faria o quarto gol do Corinthians, e pediu para Wagner Basílio aquecer. O zagueiro entrou em campo, mas não no lugar de Eduardo, como havia pedido Sócrates, e sim do próprio camisa 8. Sócrates rompeu relações com Jorge Vieira e o time, que já não tinha a harmonia dos anos anteriores, rachou de vez. De um lado, Jorge Vieira, Birubiru e outros jogadores insatisfeitos com os rumos da democracia corintiana, e do outro, os líderes do movimento, Adilson Monteiro Alves, Sócrates e Vladimir. Para piorar, o adversário nas semifinais do Brasileiro era uma pedreira, o Fluminense de Ricardo Gomes. Branco, Assis, Romerito, Tato e Washington, dirigido por Carlos Alberto Parreira. No jogo de ida no Morumbi, o Corinthians não viu a cor da bola, 2-0 para o Fluminense. Uma semana depois, no dia 20 de maio, o time carioca segurou o empate de 0-0 no Maracanã e se classificou para a final contra o Vasco, conquistando o Campeonato Brasileiro de 1984. Antes mesmo da venda de Sócrates para a Itália, a diretoria do Corinthians já acertara 2 amistosos para junho de 1984 com a presença obrigatória da estrela do time. O primeiro, dia 3 de junho, em Juazeiro do Norte, no Ceará, contra o Vasco. E o segundo, uma semana depois, em Kingston, capital da Jamaica, contra a seleção nacional. A cidade cearense, terra do milagreiro Padre Cícero, havia se mobilizado para receber o Corinthians. Os coronéis da região também. O que era para ser um simples amistoso virará a despedida de Sócrates do Brasil. Jornalistas do país inteiro desembarcaram na cidade. Era preciso, portanto, faturar politicamente com o amistoso. O ministro de Minas e Energia do governo João Figueiredo, César Caos, cearense com interesses eleitorais em Juazeiro do Norte, conseguiu que a partida entre Corinthians e Vasco abrisse o teste da loteria esportiva. Já o deputado federal Mauro Sampaio, com base política na cidade, obteve na última hora uma autorização do Departamento de Aviação Civil liberando a pista do aeroporto de Juazeiro, ainda em construção, para pouso. Sócrates não entrou na jogada dos anfitriões. Chegou ao Ceará, a terra do pai, criticando o estado de abandono social de Juazeiro do Norte e a exploração da fé, recusando todos os convites, um deles do prefeito da cidade, para posar em frente à estátua de 27 metros de Padre Cícero. Sábado, na véspera do jogo, Sócrates saiu apenas uma vez do Hotel Panorama para comer com Casagrande e Juninho uma buchada de bode no restaurante Praxedes. Passou o resto do dia à beira da piscina, tocando violão e cantando em clima de despedida. A imprensa paulista, como era de praxe desde a instauração da democracia corintiana, tratou de contabilizar a quantidade de cerveja ingerida por Sócrates, 30 latinhas. Nada, porém, que prejudicasse o sóbrio futebol apresentado pelo doutor. Ele foi o melhor em campo na vitória por 3-0 contra os vascaínos. Jorge Vieira queria aproveitar a viagem à Jamaica para iniciar uma ampla reformulação no time. Exigia a carta branca de Adilson Monteiro Alves para afastar medalhões como Casagrande, com quem jamais se entendera, e contratar Serginho Chulapa do Santos. Casagrande soubera que Vieira batalhava pela sua saída do Corinthians e cobrou pessoalmente explicações do técnico. A briga foi feia. Vieira cortou Casagrande da delegação, que viajaria à Jamaica, e deixou para resolver na volta sua saída definitiva do time.
O centroavante queixou-se a Sócrates, que fez questão de ter ao lado o amigo no último jogo pelo Corinthians. Ele sempre compara todas as brigas de Casagrande. 5 meses antes, em janeiro de 1984, quando o Corinthians havia desembarcado em Tóquio, no Japão, depois de quase 48 horas de viagem para uma temporada de amistosos, o centroavante, iniciando o namoro com Mônica Feliciano, sua futura mulher, teve uma crise de choro e pediu para voltar. A crise evoluiu para um estado de pânico a ponto de Juan Figuer, empresário de futebol que viajava com a delegação, esconder o passaporte de Casagrande no armário do seu quarto. Sócrates lembrou que o clube vivia uma democracia plena e que, portanto, a decisão sobre o retorno ou não de Casagrande teria que ser decidida por meio de uma votação. Valdemar Pires, presidente do clube, repreendeu Sócrates, dizendo que naquele momento não havia condições de mandar ninguém de volta, que a logística de um voo para o Brasil era complicada, que financeiramente também era inviável, mas não teve jeito. Sócrates convocou jogadores, massagistas, roupeiros, preparador físico. Jorge Vieira recusou-se a participar e deu início ao pleito. Casagrande passou o resto da viagem aos prantos, chamando pela namorada. Apenas Sócrates votara pela sua volta imediata ao Brasil. A ida ou não de Casagrande para a Jamaica não foi submetida a voto. Sócrates já tinha decidido. Se Casagrande não viajasse, ele também não iria. A ausência de Sócrates praticamente inviabilizava o amistoso, que, assim como todos os outros, estava condicionado à presença do ídolo do Corinthians e da seleção brasileira. Valdemar Pires ainda tentou convencer Jorge Vieira a perdoar Casagrande, pelo menos até a volta ao Brasil, mas o técnico passara a dizer que também não iria se Sócrates fosse. Ai, meu Deus. O impasse durou até o dia do embarque, como conta Jorge Vieira. O Corinthians ia embarcar à tarde. Comprei os jornais pela manhã e li que Sócrates e Casagrande estavam confirmados na excursão à Jamaica. Eu já tinha avisado ao Valdemar e ao Adilson que só iria embarcar se os dois não estivessem no avião. Mas cumpri a minha parte. Arrumei minhas malas e fui para o aeroporto de Guarulhos. Cheguei lá, o Valdemar nos colocou na sala VIP. Ficamos conversando. Ele achava que na última hora tudo seria resolvido. Fomos chamados para embarcar. O Valdemar deu o ticket para a funcionária da Varig. Quando chegou minha vez, eu perguntei se o Sócrates e o Casagrande estavam no avião. Ela disse que sim. Eu acenei para o Valdemar. Pode ir que eu não vou. No dia seguinte já estava procurando emprego. Sócrates marcou na vitória de 2-1 sobre os jamaicanos o seu último gol com a camisa do Corinthians, o 172º gol em 298 jogos, 0,57 gols por partida. Uma média espetacular que correspondia a nada menos do que 26,79% dos 642 gols marcados pelo Corinthians de agosto de 1978 a junho de 1984, período em que ele atuou pelo time. E não entravam na estatística as centenas de assistências, os lançamentos e os geniais passes de calcanhar. Não houve homenagem alguma a Sócrates no Parque São Jorge. A democracia corintiana estava por um fio. Valdemar Pires já não tinha a mesma força política, e a oposição surgia como a favorita para vencer as eleições presidenciais marcadas para o ano seguinte. O empresário Bernardo Goldfarb, fundador das lojas Marisa e vice-presidente de patrimônio do Corinthians, chegou a festejar publicamente a saída de Sócrates e a despolitização do clube, que, segundo ele, havia virado uma facção do PC e do PT. PC seria o Partido Comunista. Já Sócrates não tinha muito que comemorar. Ele se livrara dos dirigentes corintianos, mas teria pela frente os cardeais da democracia cristã italiana, que, apesar do nome, era bem diferente da democracia de Sócrates, Casagrande, Vladimir e companhia.